Muito bem, pessoal, estamos aqui para começar mais um vídeo aula, pergunta e resposta sobre a sã doutrina. Espero que esse vídeo seja de grande valia para os irmãos, né? Nós estamos aqui para abençoar a vida dos irmãos. Nosso canal Apologética é um canal sem fim lucrativo e estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Ok, pessoal? Sem mais delongas, vamos para a nossa vídeo aula pergunta e resposta sobre a sã doutrina. A primeira aula de hoje é sobre a Bíblia. O que é a Bíblia? Está aí uma figura da Bíblia, né? Resposta apologética. A Bíblia é um livro de sabedoria divina revelado ao homem por inspiração, segundo Pedro 1,21. Por meio dela, Deus revelou tudo aquilo que o homem precisava saber para encontrar a verdadeira felicidade que vem de Deus. Salmo 1,2, verso 3. E a vida eterna. Então, pessoal, a Bíblia é um livro de sabedoria divina revelada ao homem por inspiração do próprio Deus, ok? Tá aí o versículo bíblico, depois, irmãos, confere lá a referência bíblica. Vamos para a nossa próxima pergunta. Em quantas partes se divide a Bíblia? Quantos livros cada parte possui? Em que idioma ela foi escrita? Resposta apologética. A a Bíblia se divide em duas partes: o Antigo Testamento, com 39 livros, é, escrito quase todo em hebraico, com pequenos trechos em aramaico, tá, pessoal? Então a Bíblia, né, ela se divide em 39 livros, ok, pessoal? E foi escrita em hebraico e pequenos trechos em aramaico. Continuando aqui a nossa aula. O Novo Testamento, com 27 livros, escrito em grego koiné. O grego koiné é aquele grego que é mais simples daquela época. Tá? Jesus também falava o grego koiné. Quantos são os autores da Bíblia? Ou seja, qual foram os autores da Bíblia, né? Que escreveram a Bíblia? Então, o professor fazendo essa pergunta, né? Então, vamos tentar responder isso aqui. Resposta apologética. O verdadeiro autor da Bíblia é Deus, mas ele inspirou cerca de 40 homens e escreveu os 60 livros da Bíblia. Tá? Então, o próprio autor foi o próprio Deus, tá? Que escreveu a Bíblia. Só que ele usou, né, pessoas humanas para escrever a palavra dele. Tá? Uma ilustração bem bacana, né? E tem uma ilustração também aqui, pessoal, que eu coloquei para simbolizar o nosso Deus. É só uma linguagem figurada, não existe, né, figura que possa semelhar a Deus, tá? Deus é incomparável com nada. A única coisa é um fogo, Deus é tudo, né? Então, o verdadeiro autor da Bíblia é Deus, mas ele inspirou cerca de 40 homens e escreveu os 60 livros da Bíblia. Ok, pessoal? Então, continuando aqui a nossa videoaula sobre a Bíblia, vamos para o nosso próximo estudo. A pergunta: quais são os divisões do Antigo Testamento? Quais foram as subdivisões do Antigo Testamento? Isso é muito importante a gente saber, né? Quais são as subdivisões do Antigo Testamento? Então, vamos lá para a nossa resposta apologética. Os 39 livros do Antigo Testamento são assim divididos. Coloquei aqui umas figuras, né? E vamos para a nossa subdivisões.
Os primeiros 5 livros, irmãos, são chamados pelos judeus, né, e pelos teólogos reformados como Pentateuco, a Torá. São eles: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Tá? Os 39 livros do Antigo Testamento são assim divididos. São chamados Pentateuco, tá? Que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ok, pessoal? Continuando aqui. Botei um judeuzinho aqui para dar sentido à nossa fala também, né? Ficar bem legal, didático. Os livros históricos. Os livros históricos, irmãos, são praticamente esse aqui, né? Aliás, são esse aqui. São Josué, Juiz, Ruth, 1 Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Êxodo, Neemias e Esther, tá? Então, isso aí, pessoal, são os livros históricos. Depois, irmão, para o vídeo, aula e leia de novo, tá bom? Para ficar bastante fixado assim na mente. Continuando a nossa aulinha. Botei aqui uma Bíblia. Então, vamos lá. O livro poético são eles: Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiástico e Cantares, pessoal. Esses aí são os livros poéticos, beleza? Então, vamos para a nossa próxima aula. Vou ter aqui um judeu também, né? E vamos continuar. Os 5 profetas maiores da Bíblia são eles: Isaías, segundo Jeremias, terceiro Lamentações de Jeremias, quarto Ezequiel e por último nós temos aí o profeta Daniel. Ok, pessoal? O profeta Daniel. Tá aí, né? Uma figurinha bacana. Continuando aqui nosso estudo. Agora vamos falar sobre os 12 profetas menores, tá, pessoal? Vamos lá. Nós temos Oséias, Joel, Amós, quarto, Obadias, quinto nós temos Jonas, sexto nós temos Miquéia, sétimo nós temos Naum, oitavo nós temos Abacuque, nono nós temos aí Sofonias, e por último, 10, nós temos Ageu, 11 nós temos Zacarias, e por último aí, pessoal, agora sim, nós temos Malaquias. Estão aí os 12 profetas, tá? Maiores. Beleza, pessoal? Então, continuando aqui a nossa aula. Feito por judeus, definiu os livros que deveria ser considerado sagrado pelos judeus e não incluir os livros que a Igreja Católica acrescentou à Escritura. Os historiadores judeus, de nome Joséfo, por volta do ano 90, não deuteronômico não deuterocanonizou a lista dos livros sagrados dos judeus. Ok, pessoal? Então, José ele rejeitou o livro escrito pela Igreja Católica. Aliás, que a Igreja Católica inseriu na Bíblia, né, a católica. Mais à frente vai estudar sobre esse livro aí, tá, pessoal? A pergunta: por que nas Bíblias católicas há 73 livros e na Bíblia evangélica há 66
6 livros? Essa é uma pergunta bastante pertinente, né? Porque na Bíblia Católica há 73 livros e na Bíblia Evangélica há 63 livros. Então vamos lá, pessoal. Vou ter aqui a Bíblia Católica para os irmãos ver. Então, a ideia. E a nossa resposta apologética, né? Para os evangélicos e protestantes, a Bíblia Católica adicionou 7 livros chamados de Deuteronômico, ou a livro apócrifo, né? Muitos chamam. Vamos ver esse livro aí, tá? Primeiro nós temos Tobias, nós temos Judite, nós temos primeiro Macabeu, quarto nós temos segundo Macabeu, quinto nós temos Sabedoria, e 6 nós temos Eclesiástico. Por último, nós temos Baruque. Esses são os 7 livros apócrifos que a Igreja Católica inseriu, tá, na Bíblia Católica. Esses livros não foram inspirados por Deus, pessoal, ok? São livros bons para consulta, né? Mas para a vida espiritual, crescimento espiritual, não tem nenhum valor nenhum. Beleza, pessoal? Continuando aqui a nossa videoaula, prosseguindo. Também temos no livro de Daniel os capítulos 13 e 14 e os acréscimos do livro de Esther, que não constam em nossa Bíblia, na argumentação evangélica protestante. 90 no ano concílio de 90 concílio de James, por volta do ano 90, tá? Depois de Cristo. Vamos continuar. O que significa evangélico sinótico, pessoal? O que significa evangélico sinótico? Vamos para a nossa resposta apologética. Resposta apologética. Quando comparamos os 4 evangélicos, percebemos que os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, possuem a mesma ótica, ou seja, visão, ou seja, compartilham da mesma perspectiva na vida de Jesus registrada. Continuando aqui. Há muito relato entre eles que se coincide, todavia, o mesmo não acontece o Evangelho de João, que traz várias narrativas contidas apenas nele, com uma perspectiva diferente. Por que João não é evangélico sinótico, né? Essa é uma pergunta bastante pertinente que para aí nas dúvidas na mente de muitos evangélicos, né? Que não se aprofundaram nesse assunto, né? Alguns até pensam que João faz parte do evangelho sinótico, mas nós sabemos que ele não faz parte do evangélico sinótico, pessoal. A pergunta é, por que João não é evangélico sinótico? Então, vamos tentar responder aqui de maneira bem sucinta, né, bem prática, né? Essa resposta aí, essa pergunta aí, perdão. Resposta apologética. O evangelho de João não é sinótico porque, ao contrário dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, ele apresenta uma perspectiva narrativa e teológica diferente, com conteúdo e estrutura única. O evangélico sinótico compartilha muitas semelhanças em ordem de eventos e conteúdo, enquanto João tem um foco distinto na divindade de Jesus e utiliza um estilo literário próprio. A definição de sinótico. Os evangélicos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, são assim chamados porque compartilham uma visão
comum da vida de Jesus, com muitos eventos e narrativas semelhantes. Diferença com João. O Evangelho de João, por outro lado, apresenta um foco diferente, com mais destaque na teologia e na natureza divina de Jesus. Em vez de um foco biográfico, como no sinótico, ele também utiliza o estilo de escrita e uma estrutura narrativa que distingue dos demais. Então, irmão, o Evangelho de João ele difere por isso, tá? Ele dá muita ênfase à divindade de Jesus, praticamente é isso aí, tá? Ele dá muita ênfase à importância à divindade de Jesus. Ele traz Jesus como Deus encarnado. E para mim, o livro de João é o meu predileto, tá? Eu amo as cartas de João e também o seu evangelho, né? Logo no prólogo de João nós vimos isso, né? Ele trazendo Jesus como o verbo de Deus, quando diz lá, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, João ele dá muita ênfase na divindade de Jesus, não só no Evangelho, mas também nas cartas dele. Tá? Eu aconselho muito aos irmãos estudar bastante o livro de João e as suas cartas. Beleza, pessoal? Então, continuando aqui a nossa videoaula, vamos para a nossa. O que significa dizer que a Bíblia é inspirada por Deus? Resposta apologética, irmão. Quando lemos na Bíblia que toda a Escritura é inspirada por Deus, em 2 Timóteo 3,16, significa que Deus, através do Espírito Santo, pôs na mente do homem exatamente as palavras que ele quis que fosse escrita. Lê lá em 2 Pedro 1,21 que traz essa referência, tá? Então, quando lemos na Bíblia que toda a Escritura é inspirada por Deus, né? Significa que Deus, através do Espírito Santo, pôs na mente do homem exatamente a palavra que ele quis que fosse escrita. Abrindo um parênteses aqui, eu bebo muito da teologia do Norman Gaster, da apologética. Norman Gaster ele fala que essa palavra inspiração é como ele ilustra essa palavra bastante interessante, irmão. Ele ilustra essa palavra da seguinte forma: ele fala que inspiração aqui é como se fosse um navio, né, guiado pelo vento em direção ao rumo certo, aquela direção. Ele cita também o livro de Atos, quando ali Paulo foi preso, né, junto com os escravos, né, aquela rota daquele navio tinha para uma direção certa. Então, eu gosto muito dessa ilustração de Norman Geist, né, que ele diz que a palavra inspiração é como se fosse um navio, né, que ele segue o seu rumo certo. Então, eu gosto muito dessa ilustração. Beleza, pessoal? Então, é exatamente isso aí, né? Quando lemos na Bíblia que toda a Escritura é inspirada por Deus, como está em 2 Pedro, 2 Timóteo 3,16, significa que Deus, através do Espírito Santo, pôs na mente do homem exatamente as palavras que ele quis que fosse escrita, sem acréscimo nenhum. Beleza, pessoal? Então, continuando aqui a nossa aula, nosso próximo slide. Pergunta: o que significa inspiração verbal ou plena? Talvez essa palavra soe um pouco diferente para os irmãos, que talvez o irmão nunca teve esse contato com essa disciplina, né? Tá vendo agora? Espero que essa aula seja uma benção para os irmãos. E continuando aqui a nossa resposta simples, bem sucinta, vamos ver aqui a nossa resposta apologética, o que significa expressão verbal ou plena.
Resposta apologética. Inspiração verbal do grego, né? Palavra significa que as palavras da Bíblia são inspiração plenária ou pleno significa que toda palavra da Bíblia são palavra de Deus. Quando Jesus disse que não passará uma só letra da lei ou um só traço, conforme está Mateus 5,16, ele estava ensinando a, a inspiração, ensinando a inspiração plena, tá? Praticamente é isso aí, ok? Depois eles vão para o vídeo e dá mais uma lida aí na matéria. Continuando aqui a nossa aula. Visto que não há na Bíblia uma só, perdão, irmão, visto que não há na Bíblia uma lista de todos os 60 livros inspirados por Deus, quem determinou que estes 60 livros são inspirados e outros não, né? É uma pergunta bastante pertinente, né, irmão? É importantíssimo a gente estudar sobre essa matéria, né? Tá aí a pergunta que merece uma resposta apologética, irmão. Então vamos lá para a nossa resposta apologética, né? Essa pergunta aqui é bastante interessante, né? Visto que não há na Bíblia, né, uma lista de todos os 60 livros inspirados por Deus. Quem determinou que esses 60 livros são inspirados e outros não, né? Então vamos lá para a nossa resposta apologética. Resposta apologética. O mesmo Espírito Santo que inspirou o homem a escrever a Bíblia iluminou líderes da igreja entre os séculos, segundo e quinto século. Ok, irmão? Então, o mesmo Espírito Santo que inspirou os homens, né, a escrever a Bíblia iluminou os líderes das igrejas entre os séculos, o segundo e quarto século. Então, continuando aqui, tá aí uma pombinha, né? Ilustrando o Espírito Santo. Continuando nossa aula aqui. Se não temos mais. Perdão, não. Deixa eu botar algo aqui, para ficar bastante didático. Pronto. Se não temos mais os escritos originais da Bíblia, como podemos estar certo de que ele chegou até nós sem alterações, né? Tá outra pergunta muito importante que merece uma resposta apologética. Então vamos lá. Primeiro, nós temos aí a arqueologia, né? É o maior inimigo dos que questiona a Bíblia. Milhares de cópias do manuscrito autógrafo, ou seja, originais do Antigo e Novo Testamento, estão dispostos para que peritos na, na reconstrução da palavra de Deus consiga trazer até nós quase 100% do texto sagrado sagrado substancialmente na mesma forma que nos originais, tá? Então, a arqueologia é o maior inimigo dos que questionam a respeito da Bíblia, né? Então, a arqueologia é aquele que traz aquelas coisas antigas mortas, aqueles objetos mortos ali, né? Esquecidos para a existência. Então, tá muito importante da arqueologia, né? Apesar que eu não sou chegado à arqueologia, não, mas eu aprecio muito, irmão. Então, continuando aqui a nossa aula, tá aí a nossa resposta apologética, né? E continuando aqui a nossa videoaula.
Segundo, por exemplo, né? Deixa eu botar algo aqui. Aí um judôzão aí, né? Por exemplo, quando o rolo do Mar Morto foram encontrado na caverna de Qumran, né? Qumran, no final da década de 1900, 1940 e durante a década de 1950, o livro de Isaías lá é encontrado, né? Datando o século 200 anos antes de Cristo, ao ser comparado com uma outra cópia do livro de Isaías de mais ou menos de 100 anos depois, Cristo revelou pequenas, aliás, né, anos depois de Cristo, revelou pequenas variações na grafia, tá, irmão? Então, nós temos aí documento que comprova a veracidade da palavra de Deus, tá? Terceiro, o texto sagrado, né, estava praticamente intacto, apesar de 1.200 anos de diferença entre uma cópia e outra e o resultado semelhante puderam ser obtidos através de comparações entre a evidência textual trazida à luz pela arqueologia bíblica. Até mesmo muito texto com pequenas discrepâncias puderam ser harmonizada com abundante provas arqueológicas, documentais de diversos é, manuscritos, sem dúvida, é a palavra de Deus, tá? Então, colocando assim a dúvida, a palavra de Deus, ou seja, colocando a Bíblia em dúvida, tá? Sem dúvida, ok? Então, continuando aqui, nossa aula. Mais uma perguntinha aqui, né? Qual a diferença entre revelação, inspiração e iluminação? Né? Tá aí um senhor, né? Bem bacana, bem alegre, né? Fazendo essa pergunta, né? Qual a diferença entre revelação, inspiração e iluminação, né? Vamos para a nossa resposta apologética, irmão. Resposta apologética. Primeiro, né? Revelação é o ato de Deus revelar suas verdades ao homem sobre a si mesmo, sobre a história do seu povo e da salvação, ou sobre doutrina, conforme está lá em Apocalipse 1.1, né? B. Inspiração é um método que Deus usa para revelar sua verdade, ou seja, pela ação do Espírito Santo, conforme está em 2 Pedro 1.21. Tá? Então, revelação é o ato de Deus revelar a sua verdade ao homem, ok? Inspiração é o método que Deus usa para revelar a sua verdade, ou seja, pela ação do Espírito Santo. Continuando a nossa aula, a C. Iluminação. Em 2 Coríntios 4.6, diz a respeito ao agir de Deus através do Espírito Santo em nós e nos ensinar a palavra, conduzir nós a toda a verdade, conforme está em João 16.13, né? E clareando o nosso entendimento bíblico de forma tal que compreensão das formas corretas à escritura. Então, iluminação é isso, né? O Espírito Santo ele clareia, né? Ele, a nossa mente também, né? Para nós termos assim uma boa compreensão das formas corretas da escritura. Primeiro
aliás, primeiro não, Provérbios 4,18 diz esse, né? Vamos tentar ler aqui, irmão, algum trecho da palavra de Deus, né? Que diz assim: Pois Deus disse, das trevas resplandece a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então tá aí, né, o versículo, né, de segundo Coríntios, né, 4:6, tá? Continuando aqui a nossa videoaula, mais uma pergunta aqui do homenzinho bem bacaninha. Para que serve a Bíblia, né? Para que a Bíblia serve, irmão? Para que serve a Bíblia? Ou seja, para que serve a palavra de Deus? Continuando aqui a nossa resposta apologética. Resposta apologética. A Bíblia foi escrita nós, para nos dar sabedoria divina, conforme está lá em Provérbios 2,1 e 6 e Tiago 1,5, tá? Primeira questão, né, da Bíblia, aliás, a primeiro propósito da Bíblia, né, a causa da Bíblia é essa aí, né? A Bíblia foi escrita para nos dar sabedoria divina, né? Provérbios 2,1 e 6 de Tiago 1,5, ok? Então vamos para a segunda parte. 2. A Bíblia, né, nos conduz à salvação eterna, conforme está lá em 2 Timóteo 3,15, única e exclusivamente através de Jesus Cristo. Perdão, João 3,16 e Atos 4,12, né? Nos conduzir à salvação eterna, tá? Também tem aí primeiro, 2 Timóteo 3,15, né? Que passou de percebido, né? 2 Timóteo 3,15, única e exclusivamente através de Jesus Cristo, tá? Esses são os propósitos e objetivos da palavra de Deus, nos conduzir à salvação eterna e também nos dar sabedoria divina, ok? Continuando aqui a nossa aula. C. Nos ensinar, disciplinar, corrigir, instruir na justiça de Deus e nos capacitar para as boas obras, conforme está lá em Timóteo 3,16 e traço 17, tá? Então, a Bíblia é praticamente também para isso, né? Nos ensinar, disciplinar, corrigir, instruir na justiça de Deus e nos capacitar para as boas obras, conforme está aí escrito aí, tá? Na palavra nos versículos que foi supracitado. D. Venceu o maligno. João 2,14. João 2,14 também a Bíblia foi, né, feita para vencer o maligno. Nós só podemos vencer o maligno através da palavra de Deus, conforme está, né, em Efésios capítulo 6, 10, né, que manda a igreja revestir toda a armadura de Deus, né? Nós não vencemos o diabo, irmão, com as nossas próprias forças, vencemos com a presença de Deus e a palavra de Deus, tá? É através da palavra de Deus que nós vencemos o inimigo. Ok, pessoal? Continuando aqui. É, compro, comprova-se o ensinamento correto ou não, tá? Ela comprova se o ensinamento é correto ou não, tá? Ela serve também para isso, né? Como está em Atos 17,11, né? Que
ali, né, os berianos, os crentes berianos, ele ia lá ver se o que Paulo pregava estava de acordo com a palavra de Deus ou não. Hoje são poucos os berianos que existem por aí, né? As pessoas saem comendo aquilo que o pastores ensina. Por exemplo, essa corrente do neopentecostais aí, trazendo muitas heresias para a igreja, como ungindo pastora, né? Como mulher, coisa que a Bíblia não ensina. Então, não existe isso na Bíblia. É pastorado feminino, não existe apóstolo também. Então, a Bíblia, Atos 17,11, diz isso, que a Bíblia comprova se o ensinamento é correto ou não. E também essas campanhas, né? A pessoa usar azeite para ungir casa, usar, enfim, travesseiro. Então, a Atos 17,11 ensina que a Bíblia ela comprova se o ensinamento é correto ou não. Então, nós temos que se apegar na Bíblia, não, né, aquilo que os pastores falam. Né? Nós temos que ser crente como se os crentes berianos. Continuando aqui a nossa aula, pessoal. Então, vamos lá para o nosso próprio slide. Quais são algumas das qualidades importantes da Bíblia? Né? Tá aí, né? Mais uma pergunta. Quais são algumas das qualidades importantes da Bíblia, a palavra de Deus, né? Vou botar aqui mais uma Bíblia aqui para ficar bacana, né? Então, quais são, os irmãos? Quais são algumas das qualidades importantes da Bíblia, a palavra de Deus, né? O professor está fazendo essa pergunta. Vamos colocar ele aqui. Aí, né? Aí o professor, aí o apologista, né? O apologista fazendo essa pergunta e vamos lá para a nossa é, resposta apologética, né? Botar algo aqui. Resposta apologética, irmão. A Bíblia em seus escritos originais, né? A Bíblia em seus escritos originais. Coloquei aqui uma Torá, né? Uma figura bem ilustrativa, tá? E vamos lá para a nossa resposta sucinta e simples, né? Nossa resposta apologética, irmão. A. Inerente, livre de erro e sempre é fiel aos fatos e à verdade divina. Então, a primeira resposta é inerrante, livre de erro e sempre é fiel aos fatos e às verdades divinas. Então, deixa eu abrir um parênteses aqui, mais um parênteses, irmão. Quando você vê a palavra era inerrante, significa que ela é livre de erro, tá? Por isso que existe livros, né, chamado estudando a inerrância da Bíblia, praticamente é isso aí, tá? Quando você ouvir a palavra inerrante, é livre de erro, tá? Então é isso, tá? A resposta apologética é essa. A Bíblia é inerrante, inerrante, ou seja, livre de erro e sempre fiel aos fatos e às verdades divinas. Está lá no Salmo 19,17. Depois os irmãos confere lá essa referência, que vai ser de grande valia, vai ser benção, ok? Tá aí, né, uma figura bastante ilustrada para a gente aí ver. Continuando aqui, irmão, nossa resposta. B. Suficiente. Nossa única regra de fé e prática. Atos 17:11. Tá? Depois o irmão vê lá, né? Como acabamos de ver, ela é a nossa única e suficiente, nossa única regra de fé e prática, né? Ela nos serve para definir se a doutrina vem de Deus ou não. Porque, como já foi dito na fala anterior, muitas igrejas neopentecostais, né, estão trazendo muita heresia para dentro da igreja. E Atos 17,1 diz que nós temos que ser como o crente beriano, né? Não sair engolindo qualquer coisa. Os crentes berianos, ele ia lá fazer uma hermenêutica, praticamente uma hermenêutica, exegese
para ver se o apóstolo Paulo estava pregando realmente a palavra de Deus. E naquela época não existia o Novo Testamento. O povo se baseava na Septuaginta, né, no Antigo Testamento. Né? Mas ali, os bereanos, né, a Bíblia fala que ele era mais nobre do que o da Tessalonicense. Tá? Nós temos que ser como os bereanos. Ok, pessoal? Então, praticamente é isso aí. A Bíblia é suficiente e é nossa única regra de fé e prática. Deixa eu ver se eu coloco algo aqui. Bom, a C. A Bíblia é eficaz, irmão, é proveitosa e somos ajudados por ela de diversas formas, né? Eu coloquei aqui uma figura ilustrada ali, né, de Jesus ali, né, salvando umas pessoas ali, é só a imagem, tá, irmão? Uma figura, tá? Ali está o fogo do inferno ali, está Jesus puxando as pessoas, né? Essa é a primeira forma de ser ajudado pela palavra de Deus, conforme está em 2 Timóteo 3,16 e verso 17, tá? Então, ela é eficaz e é proveitosa e somos ajudados por ela de diversas formas. Ok, pessoal? Continuando aqui a nossa jornada de estudo bíblico, né? Doutrina bíblica. D. A Bíblia, no caso, né, possui autoridade divina. Gênesis 1.3, Hebreus 1.1 e traço 2, tá? A Bíblia possui autoridade divina. Tá? Não adianta querer comparar a Bíblia com outros livros que não funcionam. Como faz as testemunhas de Jeová com os seus escritos de Charles Taze Russell e também o Espiritismo, né? E também o Mormonismo compara a Bíblia, né? Ele diz que o livro dos Mormons está de pé de igualdade, está acima da Bíblia, né? Aí eles tentam comparar a Bíblia, os livros dele com a Bíblia, né? Dizendo que os livros dele são mais até mesmo mais do que a própria palavra de Deus. Isso é uma heresia que nós devemos combater. Ok, pessoal? Então, a Bíblia possui autoridade divina, está acima de todos os livros, conforme está em Gênesis 1.3 e Hebreu 1.2-2. Beleza, pessoal? Então, continuando aqui a nossa videoaula. Continuando aqui, verdadeira. A Bíblia ela é verdadeira, ela sempre fala a verdade. Então, está lá em João 17,17. Pois Deus é o seu autor e não pode mentir. Tito 1.2 e Hebreus 6,18. Tá? Então, a Bíblia é verdadeira, ela sempre fala a verdade. E pois Deus, o seu autor, não pode mentir. Né? Tem um texto na Bíblia também, em Números, né, que fala que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Né? Porventura, tendo falado, ele não cumprirá. Então, irmão, se Deus ele fez uma promessa na sua vida, pode ter certeza que vai se cumprir. Se foi ele que fez, o homem não pode invalidar as promessas de Deus que ele fez para você. Ok, pessoal? Então, continuando aqui nossa videoaula. Tá, é uma figura bem bacana, né? Mais uma pergunta aí do rapazinho. Vamos ver qual pergunta que ele tem, né? Qual dúvida, né? Então, vamos lá, pessoal. Ah, quais as, quais as consequências de um cristão rejeita a inerrância da Bíblia, né? Quais as consequências de um cristão que rejeita, né, a inerrância da Bíblia? É o que foi dito, né, na aula anterior, né? Quais são, né? O que é inerrância, né? Nós falamos que a inerrância, né, ela não erra, a Bíblia é infalível, tá? Agora, quais são as consequências de um cristão que rejeita a inerrância da Bíblia? Isso a gente vai
responder com maior tranquilidade aqui nesse estudo, a pergunta e resposta sobre a Bíblia, né, com o tema pergunta e resposta sobre essa doutrina. Tá lembrando dos irmãos que essa é a primeira aula, tá? A nossa resposta apologética é... Bom, tá aí, né? Nossa resposta apologética será o seguinte: primeiro, se achamos que alguma parte da Bíblia são errante, então deixamos de crer na inspiração plenária, ou seja, total dela, já que é erro, não seria produto da inspiração divina, tá? 2. Se Deus pode permitir erro em suas declarações, nós que precisamos imitar a Deus. Efésios 5.1. Poderíamos cometer erro propositais, ou seja, mentira em nossas declarações. Tá? Continuando aqui. Se, se nem sempre a Bíblia diz a verdade, e então podemos questionar se Deus, perdão, pessoal, Deus realmente é o Deus da verdade. E achamos que não é impossível que ele minta. Então, tá? Deus é impossível que Deus minta, irmão, né? Lê esse aqui de novo, né? Que é bastante interessante, né? Se nem sempre a Bíblia diz a verdade, então podemos questionar se Deus realmente é o Deus da verdade. E achamos que não é impossível que ele é, tá? Isso é um grande interrogamento. É impossível que ele minta, conforme está em Tito 1.2. D. Se achamos que há erro na Bíblia, isto significa que nós colocamos acima dela, tornando-se tornando-se de ré de nosso julgamento. Tá? Então, quem somos nós para achar que a Bíblia comete erro? Pessoal, a Bíblia ela é inerrante, tá? Ela não tem erro nenhum. Continuando aqui, a nossa pergunta, né? Não seria possível que a Bíblia fosse inerrante ou infalível apenas nas questões doutrinárias, mas podendo conter erro em questões geográfica e histórica, né? Essa é uma pergunta também bastante pertinente, né? Talvez você depare com algumas pessoas que fazem esse tipo de questionamento e nós vamos aqui dar uma resposta apologética sobre essa pergunta aí, que merece uma resposta apologética. Se assim fosse, a palavra de Deus não diria que ela é toda inspirada por Deus, conforme está em 2 Timóteo 3,16, que é completamente pura. Salmo 12.6, perfeita, como está aí nos versículos, né? E verdadeira. Provérbios 30.1. Então, se assim fosse, a palavra de Deus não diria que ela é toda inspirada por Deus, irmão, tá? A resposta apologética é essa. A Bíblia ela é perfeita, pura, né? E verdadeira, tá? Então, essa é a nossa resposta apologética, ok? Vou botar o soldadinho aqui, tá? Então, nossa resposta apologética é essa. Se assim fosse, a palavra de Deus não diria que ela é toda inspirada por Deus, tá? A, a Bíblia, ela não contém erro nenhum. Se a gente lê algo errado na Bíblia,
é porque nós estamos lendo errado, não que a Bíblia esteja errada. A nossa leitura sobre a Bíblia está errada. Então, a melhor coisa que podemos fazer é pedir a orientação ao Espírito Santo para que ele possa clarear nossa mente e passamos assim ler a Bíblia corretamente, através do Espírito Santo, não pela carne. Se a gente for ler a Bíblia pela carne, vai dar ruim. Ok, pessoal, continuando aqui o nosso estudo apologético, né? Uma pergunta bastante grande, mas que merece, assim, ser respondida, né? Bom, vamos lá. Mas se não temos mais as cópias originais, mais milhares de cópias de manuscrito com discrepância, quem garante que nos originais não havia essas discrepâncias, né? Pode ver que a pergunta é bastante grande, mas que merece, assim, muito uma resposta apologética, pessoal. Então, vamos lá. Responder essa pergunta aí. Acho que eu botei algo aqui, né, para ilustrar essa pergunta. Aí o questionador, né? Esse camarada aí, ele está questionando, né, sobre esse assunto e vamos dar uma resposta apologética para ele, né? Bom, tá aí a nossa resposta apologética, né? Bom, vamos lá, pessoal. As críticas textual seria comparar essas milhares de manuscritos e recompõe a Bíblia, né? Aos 99% de forma como os originais foi escrito e onde restaura incerteza, onde restaram incerteza, as variações textuais não representa problema nas mensagens do texto sagrado. Então, por isso que existe aí, né, a regra chamada as críticas textuais. Essa é uma ciência que estuda os originais, pessoal, tá? Existe muito livro bons, né, da editora Vida, que fala sobre as críticas textuais. Vale a pena os irmãos adquirir esses livros aí que vai ser uma benção, né? Vai acrescentar muito na sua área apologética. Beleza, pessoal? Continuando aqui a nossa videoaula. Mais uma pergunta do nosso amigo aí, né, José. José hoje ele está fazendo várias perguntas que merece assim respondida. Então vamos lá ver a pergunta do senhor José, né? Ele pergunta aqui: é correto acreditar que a Bíblia, além da palavra de Deus, contém palavra de homens, né? Bom, é uma pergunta que o senhor José, né, está fazendo. Então vamos lá dar uma resposta à pergunta do senhor José que ele está fazendo aqui. É correto acreditar que a Bíblia, além da palavra de Deus, contém palavra de homem? Vamos lá, da nossa resposta apologética. Bom, resposta apologética. Não é correto, pois a Bíblia diz de si mesmo que toda a Escritura é inspirada por Deus. Segundo Timóteo 3,16, portanto, devemos recebê-la como palavra de Deus, não de homens. 1 Tessalonicenses 2,13, né? Geralmente, os livros e tradições seguindo por determinado seita acabam ensinando doutrina fora da palavra de Deus. O apóstolo Paulo a chama de doutrina de demônio. 1 Timóteo 4:1 fala sobre isso, né? Que muito apostatarão na fé por dar ouvido à doutrina de demônios. Continuando aqui.
professor está perguntando alguma coisa, vamos lá ver qual é a pergunta do professor. É correto usar outros livros além da Bíblia como inspirada e fonte da verdadeira divindade? Então, coloquei aqui, né? É correto usar outros livros além da Bíblia como inspirados, fonte de verdades divinas? Bom, se o professor está perguntando, vamos responder essa pergunta que ele nos faz, né? Se é correto usar outros livros além da Bíblia como inspirado e fonte de verdade divina. Vamos lá para a nossa pergunta, a nossa resposta. A nossa resposta apologética, pessoal, então, é o seguinte, né? Embora não seja errado pesquisar em livros que expliquem a Bíblia, e não podemos considerá-lo como inspirado por Deus, porque muito também não busca a correta interpretação em Deus, deixando-lhe pedir entendimento e sabedoria para tal, conforme está aí no Salmo 119, 118, 27 em diante. Então, não é errado a gente pesquisar a palavra de Deus em livros teológicos, bíblicos, né? Foi até porque que Deus deixou pastores e mestres nesse requisito aí para poder nos auxiliar, ok, pessoal? Então, não é errado pesquisar sobre a palavra de Deus em livro, né? Inspirado, principalmente, inspirado por correção, né? Iluminado pelos homens de Deus, né? Que Deus ele dá sabedoria também. Ok, pessoal? Então prosseguimos aí a nossa videoaula. Aqueles aqueles que ainda usam a Bíblia, mas não são de fato convertidos, pessoas naturais que não aceitam as coisas de Deus, conforme 1 Coríntios 2,14. B. Tem ainda outros que, por serem ignorantes e instáveis, distorcem o texto sagrado para sua própria ruína espiritual, conforme segundo Pedro, né, 2,16. Então, né, há pessoas, né, que usam a Bíblia, mas não são de fato convertidas, pessoal. Também devemos tomar bastante cuidado com isso aí, né? E também, né, tem ainda outros que, por serem ignorantes e estáveis, distorcem o texto sagrado para sua própria ruína espiritual, conforme está escrito em Pedro 3,16. Beleza, pessoal? Então, continuando. Mais uma pergunta aqui. O que a própria Bíblia nos recomenda fazer com ela, né? Essa é uma pergunta bastante importante para o nosso estudo apologético e sistemático da palavra de Deus, né? O que a própria Bíblia nos recomenda fazer com ela, né? Vou ter aqui algo interessante, né? Depois, irmão, para o vídeo e dar uma lida nisso aqui, que vai ser bastante didático, tá bom, pessoal? Continuando aqui nossa aula, vamos lá para a nossa resposta apologética, né? Resposta apologética. A Bíblia nos recomenda a lê-la Josué 1.8, Apocalipse 1.3, B. Meditar nela, Salmo 1.2, C. Praticar o que se aprendeu, João 16:13, D. Obedecê-la por completo, Tiago 1.22 e traço 25, pessoal. Ok? Então a Bíblia manda que nós fazemos isso aí, lê-la, meditá-la, praticá-la e obedecê-la, ok? Então, continuando aqui. Pregá-la ao outro, conforme Timóteo 4:2,
manejá-la corretamente, usá-la na disciplina cristã, explicar aos outros, defender a fé nela ensinada. Tá, pessoal? Essas são, né, que a Bíblia recomenda fazer com ela. Eu não estou falando todo o versículo para o vídeo assim não ficar muito cansado, né? Não precisa você ver o vídeo todo uma vez. Você para o vídeo, vai vendo aos poucos as aulas, tá bom? Vendo a referência, que isso vai te ajudar muito no seu crescimento apologético, ok? Então, continuando aqui, nossa aulinha. Qual o perigo para aqueles que não lêem a Escritura Sagrada de jeito nenhum, né? Qual é o perigo para aqueles que não lêem a Escritura Sagrada de jeito nenhum? Vamos ver a nossa resposta apologética, pessoal. Resposta apologética. São os seguintes. Primeiro, a pessoa investe, primeiro, né, letra A. As pessoas em vista do tempo já pode ter sido um mestre, não conhecê-la a escritura e por isso não sabe distinguir o certo ou errado, né? As pessoas em vista do tempo já poderia ter sido assim, um mestre, né? Não conhecer a escritura e por isso não sabe distinguir o certo e errado, né? Simplificando aqui, tá? As pessoas em vista, né, que já tem muito tempo na igreja, né? Já era para ser mestre, doutor em teologia, apologética, mas elas descuidam, né, em ler a palavra de Deus. Era para ter crescido, né, como fala a palavra do Senhor, crescer na graça e no conhecimento, tá? Hebreus 5.11 e 14 fala sobre isso aí, pessoal. Então, vamos lá, continuando aqui. O próprio Deus afirma, abre aspas, o meu povo está sendo destruído ou perecer porque lhe falta conhecimento, porque rejeita o conhecimento, eu te rejeitarei. Está em Oséias 4.6, né? O próprio Deus afirma que os crentes, né, está sendo destruído porque falta de conhecimento, porque não estuda a palavra de Deus, tá? Continuando aqui a nossa aula, mais uma pergunta que aparentemente parece grande, né? Mas vamos lá dar uma resposta apologética. Tá aí o professor. Se apenas a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, por que ela menciona também tradições? É uma pergunta, de novo, né? Como falando no anterior, bastante pertinente, boa, né? Se a Bíblia, né, é a nossa regra de fé e prática, porque ela menciona também tradições, né, que nós encontramos tradições na Bíblia, realmente tem tradições ali, né? Nós vamos lá dar uma resposta apologética, pessoal. Resposta apologética. Lemos em 2 Tessalonicenses 2.15, abre aspas. Assim, pois, irmãos, fique firme e guarde as tradições que lhe foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa, segundo por nossa, perdão, parêntese, ou seja, né, é, Paulo fala aqui o seguinte, né? Segundo o apóstolo Paulo, as tradições incluem ensino orais e cartas, ou seja, inspiradas. Todavia, na Bíblia é apenas texto escrito são chamados de inspirado por, por, por não tradições, né? Segundo Timóteo 3,16, tá?
Então, o que Paulo fala aqui é o seguinte: assim, pois, irmão, fique firme e guarde as tradições que foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta. Nossa, é que Paulo fala, né? Paulo, né? Manda guardar sobre as tradições aqui, tá? Vamos continuar aqui nosso texto. O texto já citado aí, né? 2 Timóteo 3,16, tá? Pessoal, não vou ficar falando o texto todavia, para não ficar extenso a leitura, tá bom? E o vídeo também. Que os irmãos levam em consideração aí. Coloquei algo aqui. Ah, bom, como tratar aqueles que duvidam da Bíblia e nega seus escritos, né? A menina está perguntando aqui, né? Como tratar aqueles que duvidam da Bíblia e nega os seus ensinos. Isso é muito importante dessa resposta. A resposta apologética, né? Devemos, com mansidão e reverência a Cristo, dar-lhe uma resposta da nossa fé, né? Devemos, né? Perdão, né? Devemos, com mansidão e reverência a Cristo, dar-lhe a razão da nossa fé. 1 Pedro 3,15, 10, como instrumento do Espírito de Deus para convencê-la de que estão erradas. Nunca discutir com ofensa, como o rapaz está falando aqui. Ele está falando sobre Jesus, né? Usando os métodos aqui. Ok, pessoal? Então, continuando aqui a nossa leitura. Mais uma pergunta. A Bíblia é um livro machista? Bom, né? Eu creio que a Bíblia não é um livro machista, né? Então, uma senhora aqui, é, ela faz essa pergunta, né? Se a Bíblia é um livro machista, eu creio que não, né? Vamos dar uma resposta apologética? A resposta apologética: a Bíblia foi escrita num período em que realmente a humanidade era machista, mas a forma como a Bíblia trata as mulheres e revela o amor de Deus para com elas e mostra que a Bíblia é mostrar que a Bíblia é um livro é bem à frente do ano e que ela foi escrita, né? Então a Bíblia não é um livro machista, né? A Bíblia trata a mulher com amor, né? Com respeito. Continuando aqui. B. Embora as mulheres foi quem pecou primeiro em Gênesis 3.1.1-5, a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo através de um só homem. Romanos 5.2. B. Deus pede a Abraão atender à voz de Sara e tudo que tudo que diz, né? É tudo que diz. Gênesis 21.9-12, né? Então, por aí você não vê que a Bíblia não é um livro machista, como os liberais querem que fosse, né? Provérbios 31, 10.31 menciona sobre as mulheres e as qualidades da mulher. Quando Jesus esteve na terra, ele pregava e anunciava o reino de Deus. E os 12 e os companheiros, como está aí na descrição do vídeo, na referência,
O apóstolo Paulo ensina os maridos a amarem a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Abre aspas, como a sua própria, com o próprio corpo. Efésios 5,25 e traço 28. Tá? Tá aí a referência para os irmãos ver. A Igreja de Jesus Cristo é salva. A Igreja de Jesus Cristo salva é chamado na Bíblia de noiva preparada para o seu marido, né? Preparada para o seu marido. E a noiva é a esposa de Cristo, conforme está lá em Apocalipse 21.2, verso 8. Como um livro machista poderia chamar um grupo de salvo de esposa, do, do personagem mais importante da Bíblia, que viveu entre nós. Portanto, quando lemos a Escritura Sagrada, vemos que as mulheres dentro do povo de Deus gozavam de um privilégio e tratamento muito à frente dos pensamentos, dos dispensados a ela, né? O povo pagãos, onde elas eram é, tidas como um mero objeto de reproduções e como escrava no lar. Então, né, as mulheres, muitas das vezes, era usada como esse tipo aí, né, um instrumento. E a Bíblia defendeu muito as mulheres, né? É só ler a Bíblia. Beleza, pessoal? Então, isso dizer que a Bíblia é um livro machista ou achar que a Bíblia é machista é dar descrédito à palavra de Deus. Tá? Joga isso por terra que não coincide com a Bíblia. A Bíblia não é machista. Continuando aqui. Bom, pessoal, está aí, né, no final da conclusão. Estou com um pouco, a voz um pouco rouco, né? Mas tá aí nossa conclusão, né? Tá aí uma pergunta e resposta pessoal, tá? Que os irmãos possam responder, né? Fica à vontade. E caso o irmão queira o PDF das aulas, só entrar em contato aqui com o nosso canal. Beleza, pessoal? Que Deus abençoe a todos e a todas. Espero que tenham gostado do vídeo aula, né? Do áudio e vídeo, melhor dizendo. E veremos nas próximas aulas com a pergunta e resposta sobre Deus. Ok? Deus abençoe a todos e a todas. Como nós falamos sempre, que o Senhor da paz nos abençoe e que Ele nos livre de todas heresias. Ok? Deus abençoe.